Este foi um desafio que, assim que foi colocado ao nosso gabinete, nós refletimos bastante sobre ele porque tínhamos sempre conjugado projetos de obra nova com projetos de reabilitação. E a obra de reabilitação, ou o projeto de reabilitação, é um projeto diferenciado, tem sempre desafios surpreendentes, muitas vezes inesperados. E tínhamos feito algumas obras nesse âmbito, no entanto, na Praça do Comércio e no edifício desta natureza ainda não, portanto, daí termos reconhecido que se tratava de um desafio com uma dimensão que valia a pena investir nele, investigar, estudar e apresentar uma proposta, que foi o que aconteceu. O edifício hoje pode ser lido como um todo. Nós olhamos para esta ala da Praça do Comércio e percebemos que se trata de um edifício que é uma parte de um conjunto, mas ele próprio, este edifício, estava decomposto em 3 edifícios. Portanto, um dos desafios era exatamente que o projeto demonstrasse a capacidade de unificar os espaços e foi essa uma das maneiras como reinterpretámos o programa que nos foi dado pelo ICFES, propondo alternativas a determinadas orientações. Eu penso que essa provocação que foi feita ao programa acabou por resultar, porque no fim há uma clarificação dos espaços, clarificação essa que vai ao encontro do desempenho funcional que o ICFES pretendia para a nova instalação do Supremo Tribunal de Justiça. É a origem do edifício que define a maneira como um projeto consegue ser original relativamente à sua reinvenção, à definição de uma segunda ou de uma terceira vida que ele podia ter aqui. Portanto, a primeira inspiração é o próprio edifício. É o plano original, quer da praça, estudámos e lemos animadamente a obra do professor José Augusto de França sobre a reconstrução de Lisboa, o sistema construtivo, o projeto original, que é um projeto, se calhar até mais do que outros projetos da reconstrução de Lisboa, feito absolutamente de uma forma tripartida. Eugênio dos Santos, Carlos Mardel, Manuel da Maia participam neste projeto, cada um com a sua intervenção. Também buscámos inspiração direta em obras de natureza idêntica e lembro-me particularmente de termos estudado os projetos do Museu do Chiado, do Jean-Michel Wilmotte, que é um projeto já com um par de anos, mas feito num edifício com estas características construtivas, e no projeto, aqui ao lado do meu colega e amigo João Pedro Falcão de Campos, para o Banco de Portugal. Hoje, Museu do Dinheiro, a Igreja de São Julião, é um projeto que tem uma atitude técnica, uma atitude de reflexão que nos inspirou também para aqui. Essa é uma condicionante fortíssima, né? Uma condicionante que pesa sobre os ombros do arquiteto. É monumento nacional, é uma classificação de 1910 e, portanto, é uma classificação que imediatamente nos primeiros diplomas de classificação patrimonial aparece a Praça do Comércio, com esta particularidade: a classificação é do conjunto. E, portanto, a intervenção numa parte do conjunto tem que ter essa consciência, tem que ter a noção clara de que não está num processo afirmativo, está num processo de integração, está num processo, se calhar, de tal recuperação da imagem original. Aqui temos uma disciplina que é legal e regulamentar, que decorre da classificação patrimonial. Classificação patrimonial máxima, monumento nacional, com restrições muito precisas. E depois esse diploma legal é, eu diria, reforçado com o plano de pormenor da Baixa Pombalina, de iniciativa municipal, e que também identifica o tipo de intervenção ou os limites da intervenção neste edifício. A situação com que nos deparamos era de tal maneira caracterizada pela adulteração, pela superposição, pela sedimentação de intervenções sucessivas, que aquilo que nós pusemos na memória descritiva do texto da nossa proposta foi exatamente o princípio que foi mais ao encontro desse desejo de uma releitura do património, que foi o voltar ao princípio, o depurar
o devolver ao edifício a sua estrutura espacial original. As dificuldades vêm, por um lado, daquela sobreposição de atuações que o edifício tinha tido ao longo de décadas. Era um labirinto absoluto, muito compartimentado, os espaços subdivididos de maneiras distintas, porque numa década faz-se de uma maneira, na década seguinte faz-se de outra maneira, e, portanto, havia aqui uma sobreposição de intervenções que escondiam e que tornavam o edifício quase ilegível. Tivemos muita dificuldade em perceber, no princípio, como é que se ligava o quê. Esta imagem que nós temos aqui, este fundo, esta profundidade, não existia, era absolutamente ilegível. Eu tenho a sensação que algumas pessoas que possam ter saído daqui para as escadinhas de São Crispim, quando do arranque da obra, e que não tenham voltado cá, no dia em que voltarem vão ficar absolutamente surpreendidos pela dimensão do espaço. E esse é um sentido que quisemos dar ao projeto, a da simplificação, tornar mais evidente aquilo que é evidente, aquilo que tem a ver com o sistema construtivo, com uma métrica muito própria, com uma espacialidade muito contínua, com esta transparência, com esta luminosidade que temos a partir do Tejo e da praça. Essas são situações que o projeto precisava de saber trazer cá para dentro. Uma outra dificuldade muito significativa, e do ponto de vista construtivo, operativo até da obra, é uma dificuldade séria, que continua a ser sempre, está resolvida, mas é uma dificuldade séria, tem a ver com o facto de o Supremo Tribunal de Justiça ocupar uma parte, a parte central deste corpo da Praça do Comércio, mas no lado virado à Rua Augusta existia uma farmácia, ocupava todo o piso térreo com frente para a Rua Augusta, e do lado da Rua da Prata existiam as instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, que ocupavam também uma área significativa. Edifícios autónomos, separados, fisicamente separados, que o projeto propôs fundir e propôs tornar num elemento único. E eu penso que o resultado, já posso antecipá-lo de alguma maneira, porque o projeto já o definiu, assegura exatamente essa continuidade, essa ligação, essa natural correspondência entre os três corpos que inicialmente estavam separados do edifício. Isto ao nível, eu vou chamar horizontal, porque ao nível vertical nós temos também uma estratificação, temos vários níveis e estamos sobretudo concentrados naquela que é a definição do projeto para o piso térreo e para este espaço que é a sobreloja que corresponde à altura do pórtico da arcada que caracteriza toda a praça. O pórtico tem um piso, mas cá dentro tem um piso e uma sobreloja. Nós estamos na sobreloja e são estes dois pisos que têm uma intervenção mais significativa do projeto. Os pisos acima deste têm intervenções mais pontuais. Eu diria que o número de alterações ao projeto ou de modificações relativamente à estratégia original é absolutamente reduzido, é mínimo. Tem que ser claro relativamente a isto. O projeto procurou antecipar essas situações. E, portanto, o nosso esforço hoje, no acompanhamento da obra, é assegurar que o projeto original é cumprido, porque ele teve essa preocupação. Aparece uma surpresa, qual é o princípio? São os conceitos do projeto original. E tem acontecido, em muitos casos, que depois de avaliarmos alternativas em relação a uma qualquer surpresa que aparece, aquilo que se demonstra ser o melhor caminho é o que está definido no projeto original. Eu diria que as alterações ao projeto original se calhar correspondem a uma ou duas situações, e eu vou dizer quais são, em que a obra revelou que podia ser melhor do que o projeto. E as duas situações são, uma delas diz respeito ao arquivo. O arquivo estava dimensionado de acordo com as áreas definidas pelo IGFES e, obviamente, definidas em função do volume documental do arquivo do Supremo Tribunal de Justiça. O que nós percebemos foi que, de acordo com a geometria construtiva, havia vantagem em corrigir, regularizando, simplificando
o espaço do arquivo. E, portanto, ele, em vez de ser uma forma recortada, passou a ser uma forma retangular, simples, uniforme, o que é muito mais adequado e ampliou em 30% a capacidade de depósito do arquivo definitivo do Supremo Tribunal de Justiça, o que me parece adequado para uma instituição desta natureza. Uma outra situação é um espaço que tem um programa interessante, eu diria quase até inesperado. Ele está incluído timidamente no programa do ICFES, que é um espaço de uma galeria, um espaço aberto ao público. O que na Praça do Comércio faz todo o sentido, mas numa instituição como o Supremo Tribunal de Justiça não era uma tradição. E o próprio Supremo Tribunal de Justiça foi dando dimensão a esta componente do programa. Ter um espaço aberto, ter um espaço, uma espécie de centro interpretativo, um espaço onde os turistas ou qualquer pessoa possa entrar e perceber o que é o Supremo Tribunal de Justiça, qual é a sua história, a história do edifício, da instituição. Eu acho que há aqui uma espécie de milagre da multiplicação dos espaços, mas sendo a área a mesma, o que acontece é que, enfim, a nossa percepção do espaço tem a ver com a dimensão, com o alcance do espaço que visualmente entendemos. E na situação anterior, em que havia uma compartimentação, posso dizê-lo, tenho fotografias disso, já não está cá, mas posso dizê-lo, excessiva, uma compartimentação excessiva, pesada, que tornava o espaço escuro, esta continuidade, esta luminosidade ampliam o espaço. Portanto, sim, temos um espaço maior.